Fala galera, só alegria? Eu sou o Leonardo Félix do Guia do Investidor Iniciante. Hoje eu vim contar para vocês o que raios é o CDI. Se você não conhece o CDI, saiba que tem vários tipos de investimentos que são relacionados com o CDI. Inclusive, nesse vídeo eu vou contar o que é o CDI, mas nós vamos ter aqui no canal uma minissérie de 7 vídeos contando um pouco mais sobre os outros investimentos que têm relação com o CDI. Inclusive, essa minissérie eu vou chamar de A Casa dos 7 Investimentos. E eu não tô plagiando nada aqui, viu? Eu achei um nome super original. Então, fica até o fim desse vídeo para você entender o que é o CDI, porque no futuro você vai precisar dessa informação para entender os outros investimentos que nós vamos falar e fazer aqui no canal. Lembrando que essa minissérie que eu vou fazer vai ser dividida em 2 temporadas. Uma temporada vai ser essa semana aqui, vão ser alguns vídeos essa semana, e na próxima semana vão sair os outros vídeos. E como de costume, eu vou pedir para você parar um pouquinho, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e, obviamente, deixa seu like aí para motivar a gente a fazer mais vídeos. Então vamos lá, o que é o CDI? O CDI é muito importante para caso você seja investidor ou para caso você seja um gastador apenas. Porque o CDI tem muito impacto na sua vida como investidor e muito impacto na economia também. Então, presta bastante atenção nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você investidor no futuro. Para começar, o CDI nada mais é, como tudo no mundo de investimentos, uma sopa de letrinhas. E o que significa essa sopa de letrinhas? Significa Certificado de Depósito Interbancário. Ué. Nossa, Léo, que nome bonito. Eu vou ter que lembrar desse nome todas as vezes que eu falar? Não! Esquece inclusive o que significa o CDI, esquece esse nome, só grava CDI que tá tudo certo. O que é importante é você saber como ele funciona e o que de fato ele é. Vamos pensar o seguinte, vamos lá para a explicação do que de fato é o CDI. Pense o seguinte, imagine que você depositou um dinheiro no seu banco ou que você recebeu o salário lá no seu banco. Você deve estar pensando assim, que o banco guarda esse dinheiro para você, que ele deixa lá protegidinho esse dinheiro dentro de um cofre, certo? Errado. Ué? O banco não guarda esse dinheiro. O que o banco faz é receber esse seu dinheiro e investir e gastar com outras coisas. Às vezes ele faz empréstimos para as pessoas, às vezes ele investe em outras empresas, ou às vezes ele usa simplesmente para pagar despesas do banco. E aí você deve estar pensando, poxa, Léo, então se eu for sacar o dinheiro do banco, pode ser que o banco não tenha esse dinheiro, já que ele está gastando? Exatamente isso, meu amigo, você está entendendo tudo, garoto esperto. Ah, miserável! Pense o seguinte, se o banco fica gastando demasiadamente esse dinheiro que todo mundo coloca lá e ele não tem uma reserva, pode ser que um dia as pessoas tentem sacar o dinheiro das suas contas e o banco não tenha dinheiro para dar. Então, pensando nisso, o que o Banco Central fez? Ele estipulou uma meta, um mínimo que todos os bancos têm que deixar nas suas contas, ou seja, somando todas as contas do banco, tem que ter um mínimo de dinheiro lá dentro, que é obrigatório para o banco deixar lá todo santo dia. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! O banco não pode fechar aquele dia abaixo dessa meta. Ok, Léo, beleza. E se porventura um dia o banco começa a fazer muitos empréstimos, muita gente está sacando dinheiro e começa a reduzir muito a quantidade de dinheiro que tem dentro do banco, o que acontece? Este banco tem que pegar dinheiro emprestado com outro banco. O quê? Os bancos emprestam dinheiro entre si? Sim, os bancos emprestam dinheiro um para o outro. Entendeu? Imagine o banco A e o banco B. Imagine que um belo dia, no banco A, muita gente chegou lá e pediu um empréstimo. E o banco A começou a dar empréstimo para todo mundo que foi pedindo, toma empréstimo, toma empréstimo, toma empréstimo. E aí chegou um determinado momento que ele tem no saldo da conta dele um valor abaixo do limite que o Banco Central estipulou. O que ele faz? Ele não pode ficar com esse valor negativo. Então o que ele faz é pedir para o banco B um valor emprestado. E por quanto tempo? Por 24 horas só, porque no dia seguinte o banco vai dar um jeito, o banco A vai dar um jeito de recuperar esse dinheiro. Ou com mais depósitos, ou ele vai resgatar algum investimento que ele tem. Mas vai ser só por 24 horas, é um empréstimo rapidinho. E como todos os bancos fazem esses empréstimos um para os outros, é lógico que eles vão ser bonzinhos entre eles, né? Eles vão cobrar a mesma taxa de juros que eles cobram para a gente. É verdade. E aí você deve estar se perguntando, qual taxa de juros será que os bancos cobram entre si? E você tá certo, é a Selic, a maravilhosa Selic. A Selic empolgante. É a taxa base que os bancos usam para definir o CDI. Então o CDI é uma taxa, ou seja, o CDI é os juros que os bancos cobram entre si quando fazem esses empréstimos. E o CDI, ele é sempre muito próximo da Selic. Lembra que a Selic é a taxa básica de juros do país? Então, o CDI ele é baseado na Selic. Então sempre que você vê a Selic, o CDI vai estar um pouquinho abaixo. Digamos assim, que a Selic esteja em 3% como agora. O CDI vai estar em quanto? Mais ou menos 2%.
2,9. E digamos que um dia a Selic esteja em 10,1%. Quanto que vai estar o CDI? 10%. Então é sempre assim, bem pertinho. Se a Selic sobe, o CDI sobe, se a Selic cai, o CDI cai também. Então eles estão sempre próximos e o CDI nada mais é do que a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro um para o outro. Legal, Léo, entendi o que é o CDI então. Nada mais é do que a taxa de juros que os bancos usam para emprestar dinheiro um para o outro. E por que raios o CDI é tão importante para mim, que sou investidor? Bom, ele é importante para você por causa de 3 grandes motivos. Presta atenção aí. O primeiro grande motivo é, sempre que você for fazer um investimento em renda fixa, a maioria deles, e lembra que a renda fixa é normalmente garantida pelo FGC, a maioria dos investimentos em renda fixa, eles são baseados no CDI. Normalmente eles são 100% do CDI, alguns são um pouco mais, até 120%, 140% do CDI, ou um pouco menos, 90% do CDI. E a dica aqui é, só invista em investimentos que no mínimo rendam 100% do CDI. Abaixo disso é maluquíssimo, é melhor ir pro Tesouro Direto. Então, ponha isso na cabeça. O CDI, normalmente, ele é vinculado a muitos dos investimentos de renda fixa. E vão ter vários que a gente ainda vai comentar aqui no canal, como LC, LCA, CDBs e assim por diante. Inclusive, amanhã vai ter aula aqui sobre o CDB, perfeito? Então, o primeiro ponto é esse. O CDI, ele está normalmente vinculado a investimentos que têm boa rentabilidade e que são muito seguros. Os investimentos que são de renda fixa, segurados pelo FGC e que rendem alguma porcentagem do CDI. Tá bom. O segundo grande motivo do porquê o CDI é importante para você investidor é que o CDI, por ser a taxa de juros que os bancos cobram entre si, eles também têm impacto na taxa de juros que os bancos cobram de você quando você precisa de um empréstimo. Você tá falando sério? Então digamos que o CDI está mais alto. Normalmente, a taxa de juros que o banco vai cobrar de você quando você precisar de um empréstimo é bem acima do CDI. Mas se o CDI está mais alto, a taxa de juros que você vai pagar também é mais alta. Quando o CDI cai, a taxa de juros que você vai pagar por um empréstimo também cai. E aí vem a sacada de investidor. Pode ser que no passado você tenha feito investimentos que estão te trazendo, por exemplo, uma rentabilidade de 14% ao mês. E pode ser que agora o CDI está tão baixinho que a taxa de juros de pegar empréstimo num banco está em, sei lá, 10% para o cliente final. O CDI está em, sei lá, 1% e para o cliente final a taxa de juros do banco no empréstimo está em 10%. Compensa você tirar o dinheiro do seu investimento que está rendendo 14%, ao invés de pegar um dinheiro emprestado no banco a 10%? Não compensa, né? Então imagine que você quer comprar um carro novo, e aí o seu carro novo custa um valor que você não tem o total na sua conta bancária. Você precisa ou resgatar algum investimento ou pegar um empréstimo, fazer um financiamento. Você vai resgatar o seu investimento de 14% ao mês? Não! Você vai pegar um empréstimo de 10% ao mês, porque você vai estar ganhando nessa diferença. Então é por isso que é muito importante você acompanhar o CDI, porque quando o CDI cai, normalmente a taxa de juros cobradas para empréstimos também cai. Você pode se aproveitar disso como investidor para que você possa fazer empréstimos e mesmo assim estar ganhando dinheiro além de ir perdendo. Olha que sacada sensacional. Duvido que você fazia isso ou sabia disso. E o terceiro grande motivo, e um motivo um pouquinho mais difícil de entender, é que o CDI ele serve como taxa básica de risco para qualquer investimento. Caramba, Léo, como assim taxa básica de risco para qualquer investimento? Pense o seguinte, pense que você está pensando em investir em algo que tem um pouco mais de risco, como ações. Você está pensando em comprar a ação do Banco Itaú. E a ação do Banco Itaú está rendendo por ano 3% ao ano. E o CDI está exatamente 3% ao ano. Você vai investir no Banco Itaú, que tem risco? Não, você vai comprar o CDI, qualquer investimento relacionado ao CDI, que vai trazer exatamente esse valor. Agora pense diferente. Pense que o Banco Itaú está crescendo 6% ao ano e o CDI está 3%. Você concorda que você começa a pensar em investir no Itaú? Porque 6% já é um pouquinho a mais do que 3%. Então veja, o CDI ele é utilizado como uma base para saber se algum investimento vale a pena ou não. Então é por isso que a gente usa ele como taxa mínima de retorno esperado. Ou seja, a gente usa o CDI como uma base para saber se aquele investimento vale ou não a pena. A gente ainda vai comentar um pouco mais sobre investimentos em renda variável, mas tenha na cabeça que o CDI é uma base comparativa para investimentos de renda variável também.
Fechado? Então é isso, galera. Essa foi uma aula rapidex aqui sobre o CDI, uma taxa que é muito importante para você investidor. Anota essa taxa aí no seu caderninho, não precisa anotar o nome completo dela não, certificado de depósito interbancário, anota só a CDI e o que ela é, né, que é a taxa de juros cobrada entre os bancos, porque ela vai ser muito importante para os próximos vídeos aqui pro canal e para você se tornar um investidor melhor. Fechado? Muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima semana e tchau!